dicas para você que quer começar a acompanhar hóquei. O hóquei ficou muito conhecido entre os leitores de romance por séries como Off Campus, Quebrando Gelo e todas essas outras séries que abordam essa temática. Então, eu decidi trazer aqui para vocês um guia rápido para quem quer começar a acompanhar hóquei, de forma prática e tranquila, assim, porque é um esporte gringo, então tem algumas coisas que são difíceis, mas eu acho que depois dessas dicas vai ficar um pouco mais fácil. A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o tempo de jogo, e ele é dividido em 3 períodos de 20 minutos cada um. Isso quer dizer que o jogo vai acabar em 1 hora? Não. Mas é pro jogo ter mais ou menos 1h20 de duração, contando com os intervalos que tem entre cada um desses períodos. Só que assim, às vezes acontece uma briguinha, às vezes acontece um desentendimento, então no meio dos períodos, né, no meio do primeiro período, segundo, terceiro, às vezes acontece umas pausas de 5 minutos que tu vai ficar tipo assim, achei que esse jogo terminaria mais cedo, mas estamos vendo que vamos levar a noite inteira assistindo. E é basicamente isso. As penalidades, que são uma coisa muito recorrente, né, no jogo de hóquei. Assim, quando algum jogador briga um com o outro, faz alguma coisa errada, dá uma cotovelada que não deveria dar, os jogadores são mandados pro penalty box, que é como se fosse um cantinho do pensamento pro jogador. Então, tipo assim, você fez alguma coisa errada? O árbitro vai, pega e fala assim, agora vai pro cantinho do pensamento, meu querido, que você tem que pensar sobre o que você fez. E eles acontecem em 2 períodos, que pode ser as minors e as majors. As minors são um período de 2 minutos, mais ou menos, que eles ficam no penalty box. E as majors são um período de 4 minutos, mais ou menos, que o time vai ficar ali em desvantagem em relação ao outro time. Porque eles vão ficar com um jogador a menos, e esse jogador que tiver no penalty box não pode ser substituído. Então eles não podem colocar ninguém no lugar daquele jogador que cometeu a infração. Aí você me pergunta, Duda, quantos jogadores ficam no jogo então? Bom, a gente tem 6 jogadores, né, no jogo. 5 que ficam no gelo, né, patinando, tanto quanto da linha de ataque quanto da linha de defesa, mais o goleiro. Então tem o goleiro lá, né, defendendo o gol, e os 5 jogadores aqui. Como eu falei antes, se acontecer alguma infração, eles ficam, né, em desvantagem em relação ao outro time. As substituições dentro do jogo acontecem em qualquer momento dele, menos, obviamente, né, quando tem alguma infração sendo cometida. Mas as trocas acontecem durante o jogo inteiro. Então, assim, vai ter uma hora que você vai ver um jogador aqui no gelo, você vai olhar e falar, ué, cadê esse jogador? Tá lá no banco já esperando, já tem outro jogador no lugar, e depois ele vai entrar de novo, e fica assim o jogo inteirinho. Eles não têm um limite de quantas pessoas eles podem trocar durante o jogo. Então, é o jogo inteiro tendo substituições, mas sempre com 5 jogadores no gelo, né, patinando, e um goleiro. Aí depois disso tudo que eu falei, você me pergunta, tá, Duda, e como é que funciona a NHL? Quantos times tem? Qual é que é a divisão de cada time? Então, a gente tem 32 times atualmente, sendo alguns deles do Canadá e alguns dos Estados Unidos. Eles são divididos em 2 conferências com 4 divisões, cada uma delas dividida pela localização em que cada time fica. Isso parece um pouco meio confuso e eu consigo explicar pra vocês melhor em outro vídeo, caso vocês queiram, mas é mais ou menos assim que é dividido. Então, um time dessa divisão aqui não vai disputar com um time da divisão A, não vai disputar com a divisão D, por conta da região. Só que se eles forem pro playoffs, aí sim eles vão disputar entre eles, mas os times disputam dentro das suas próprias divisões, sabe? Caso eles disputam o lugar deles pros playoffs, né, pra ver se eles vão se classificar ou não. E a última dica, mas nem por isso menos importante, é que assim, hóquei é um esporte muito legal. E fica ainda mais divertido quando você escolhe um time. E aí você me pergunta assim, tá, Duda, qual que é o melhor time pra eu torcer na NHL? Porque tem tantos, 32 times, como é que eu vou escolher? A resposta é bem simples, eu não sei. Assim, o meu time me escolheu. Eu assisti o primeiro jogo de hóquei que eu assisti na minha vida, é do time que eu torço atualmente, que é o San Jose Sharks. Então, assim, esse time olhou e falou assim, você vai torcer pra mim? E eu falei, tudo bem, eu vou torcer pra você. E é isso, entendeu? Meio que o seu time acaba te escolhendo. Você pode gostar de um a mais, conhecer os outros. Então, assim, a minha dica é, assistam jogos, né, os jogos que vão ter. Em algum momento, algum time vai olhar pra você, você vai olhar pra aquele time e falar assim, deu match, conexão agora, e você vai começar a torcer por um time. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né, das diquinhas. E se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre hóquei, tiverem mais alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários, eu vou tentar responder alguns.
E se eu ver que tem mais conteúdo pra vídeo sobre hockey, eu trago pra vocês.